Olá, tudo bem? Vamos então para a nossa próxima aula sobre as datas comemorativas. Na aula passada, na proclamação da independência, eu encerrei a aula falando sobre as bandeiras, né? Então hoje a gente vai ver como se deu essa data e como se é comemorada, tá? Então no dia 19 de novembro é o Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira é comemorado anualmente no dia 19 de novembro e é uma homenagem à bandeira brasileira que foi criada logo após a proclamação da República em 15 de novembro de 1899. Então, como eu disse para vocês lá, né, foi o Marechal Deodoro que ele modificou, né? Ele modificou, na verdade, a bandeira porque ela existe, vocês vão ver logo adiante que ela existe, são 13 tipos de bandeira, né? Então, ela passou a ser comemorada, tá? Somente após a proclamação da República, tá? Vamos trabalhar então o contexto histórico da bandeira do Brasil, né? A nova bandeira brasileira foi resultado direto da proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Esse evento resultou na queda da monarquia, que foi substituída pela forma de governo republicano. A proclamação da República foi um movimento encabeçado pelo Exército Brasileiro, que a partir de um golpe destituiu o gabinete ministerial e obrigou a família real a sair do país. O exército brasileiro ele estava muito insatisfeito com a monarquia desde o final da Guerra do Paraguai. Os militares eles não se consideravam valorizados o suficiente por essa forma de governo e exigiam, por exemplo, melhorias no sistema de promoção de cargos. Havia também insatisfação com algumas medidas, como proibir militares que manifestassem suas opiniões políticas. Então, o exército ele estava extremamente agradado, né, com o sistema monárquico, com o Dom Pedro, porque eles tinham recebido muitas promessas e nenhuma delas foi cumprida, né? Então, a insatisfação levou o exército a conspirar contra a monarquia. Na semana do golpe que destituiu Dom Pedro II, o Marechal Deodoro da Fonseca foi convencido por pessoas próximas a aderir ao movimento contra o imperador. No dia 15 de novembro, Deodoro liderou uma força que obrigou o Visconde de Ouro Preto a renunciar sua posição no gabinete, que é aquela história ali que eu falei antes, que ele, como ele era muito amigo do Dom Pedro, ele disse que ele ia derrubar o Visconde de Ouro Preto, né? E foi o que ele acabou fazendo. Então, a proclamação aconteceu no fim do dia, quando José do Patrocínio, que era vereador no Rio de Janeiro, proclamou a República, né? Na verdade, ele leu a moção que o Marechal Deodoro fez e assinou. Então, ele leu, né, a proclamação, tá? A bandeira brasileira. Com a proclamação da República, era necessária a substituição dos símbolos nacionais que remetessem à monarquia. Então, tirar os símbolos da monarquia da bandeira do Brasil, visto que agora ela seria, né, um país republicano e não mais que pertencesse à monarquia portuguesa, né? Sendo assim, no dia 19 de novembro, 4 dias após a proclamação, a nova bandeira foi apresentada e oficialmente adotada como a bandeira nacional. A nova bandeira foi adotada a partir do decreto número 4, assinado pelo presidente provisório, o Deodoro da Fonseca. Esses aqui, eles são os autores da bandeira, tá? Então, aqui, ela foi implementada no dia 19 de novembro, foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes, com a colaboração de Miguel Lemos e do professor catedrático em astronomia Manuel Pereira Reis, sendo o desenho executado por Décio Vilares. Tá? Então, essas 3 pessoas foram elas quem idealizaram, projetaram e
produziram, né, a bandeira. Então, as cores representadas na bandeira, como sabemos, são verde, amarelo, azul e branco. Tá? A escolha dessas cores remonta a fatores relacionados com a história portuguesa. Então, aqui, uma das bandeiras, né, que ela tem ainda os traços portugueses, né? O verde da bandeira, ela faz menção a povos que habitavam Portugal há mais de 2000 anos, tá? O verde se tornou símbolo de luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional pelos portugueses durante as guerras contra os mouros. Tá? O amarelo passou a ser utilizado no brasão de armas de Portugal, logo após a conquista de Algarve, que é uma região do sul do país, lá em 1250. Tá? Pode fazer menção também à cor da casa de Habsburgo-Lorena, né? A dinastia da qual fazia parte Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro. Né? O azul e branco, eles foram adotados a princípio em Portugal a partir do século XI. O azul e o branco popularizou-se no Brasil após terem sido adotados como as cores de algumas capitanias hereditárias. Né? Se alguém estudou sobre as capitanias hereditárias, né, provavelmente elas tinham alguma bandeira que identificava, né, cada capitania. Tá? Vamos ver as curiosidades, tá, da bandeira do Brasil. Tá? Então, a frase que consta na bandeira, ordem e progresso, que é essa aqui, ela foi inspirada em uma frase do positivista Auguste Comte. A frase era: o amor por princípio e a ordem por base, e o progresso por fim. Então, ela foi retirada, né, o princípio foi retirado, deixa eu ver, o princípio, a ordem e o progresso. Então, ficou a ordem e progresso, né? Diferente do que muitos pensam, o Dia da Bandeira não é feriado nacional, tá? E a legislação brasileira prevê que no dia 19 de novembro seja celebrada uma cerimônia para a incineração de bandeiras que estejam em más condições. Então, no dia 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira, é organizado, provavelmente nos batalhões dos exércitos, né, a incineração das bandeiras. Isso quer dizer, as bandeiras que ficam geralmente nos quartéis, em frente a prefeituras, né, de órgãos públicos, elas vão se desgastando com o tempo, se deteriorando, e aí no dia 19 é feita a incineração dessas bandeiras. Elas não são descartadas em qualquer lugar, tá? A bandeira nacional é considerada um símbolo nacional, tá? Então, esses são os símbolos nacionais. Temos o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Então, a bandeira do Brasil, o selo, o hino e o brasão da República, né? Que são provavelmente inclui as armas nacionais, tá? A bandeira nacional, ela é hasteada de maneira permanente na Praça dos Três Poderes em Brasília. No primeiro domingo de cada mês é realizada uma cerimônia de troca de bandeira. Quando são hasteadas várias bandeiras juntas, a bandeira nacional é a primeira a subir e a última a descer do mastro. Agora vamos ver mais uma coisa aqui. Já passamos. Eu pulei um pouquinho para as bandeiras, mas deixa eu terminar aqui o que corresponde à estrela, né? Então, as estrelas que tem na bandeira, elas correspondem a cada um dos estados brasileiros, tá? Então, a única bandeira que tem em cima da frase ali, ordem e progresso, ela é a bandeira do estado do Pará, porque ela está acima da linha do Equador, tá? Então, a legislação brasileira proíbe que a bandeira nacional seja utilizada como roupagem. Isso quer dizer, você não pode pegar a bandeira
e fazer um vestido, fazer uma saia, uma blusa, né? A gente usa atualmente, né? Muito se usa camisetas verde e amarela, enfim, mas ela não é propriamente a bandeira do Brasil, né? Porque ela acaba sendo, talvez, como tem uma legislação, pode ser que você cometa um crime, tá? E o hino à bandeira foi criado por Olavo Bilac e apresentado em 1906, tá? Então, como todos nós estamos habituados com a bandeira do Brasil, com o seu retângulo verde, losango amarelo, a esfera azul e as estrelas, a gente não se dá conta, né, e talvez nem tenha estudado as outras bandeiras, tá? Então, eu vou começar a mostrar para vocês as 13 bandeiras que já fizeram parte do Brasil, né? Antes e depois da República, antes e depois da independência. Tá? Então, essa aqui é a primeira bandeira do Brasil, tá? Ela é da época da América Portuguesa. Então, aqui ela diz, a Ordem de Cristo, né? A primeira bandeira a tremular no Brasil. Essa bandeira da América Portuguesa, ela não possuía, na verdade, a América Portuguesa não possuía uma bandeira própria, tá? Isso porque era uma tradição de Portugal hastear a bandeira do reino em todos os territórios pertencentes à sua coroa. Então, essa era uma bandeira que eles traziam junto nas expedições e conforme eles foram habitando, né, os países lá, fazendo suas colônias, eles carregavam essa bandeira. Tá? Aqui é a bandeira real, tá? Então de 1500 a 1521. Essa bandeira é a bandeira que foi fixada aqui quando eles chegaram, né, no território brasileiro. Tá? Essa bandeira ela também foi utilizada nas embarcações que chegaram ao território brasileiro. Porém, apesar de ser a oficial, ela cedia espaço para a Ordem de Cristo nas expedições do mar, que é a primeira bandeira que a gente viu antes, né? Então, a bandeira real, ela foi criada por João II de Portugal e continha o estandarte real branco, junto com o brasão de armas do país, né? Então, o estandarte é aquele branquinho ali onde tem os coisinhos azuis, né? Aquele é o estandarte o estandarte real, tá? Vamos ver a terceira. Então, foi uma bandeira de Dom João III. Por quê? Ela foi utilizada durante o reinado do Dom João III de Portugal. Ela foi usada durante momentos importantes da história do Brasil, como nas expedições colonizadoras de 1530, nas capitanias hereditárias em 1534, na criação dos governos gerais em 1549 e na divisão do território brasileiro em 2 governos. Tá? Vamos então à quarta bandeira. Bandeira do domínio espanhol. Tá? Essa foi a bandeira vigente enquanto Portugal foi ocupado pela Espanha, entre 1614 e 1640. Então, a bandeira do domínio espanhol foi criada pelo rei da Espanha e Portugal Felipe II, né, conhecido como Felipe III da Espanha. A nova bandeira manteve o escudo e a coroa da bandeira portuguesa, mas foram envoltos por 5 ramos em cada lado. Então, isso quer dizer, a Espanha fez uma ocupação em Portugal, né? E como ela estava sob domínio espanhol, eles fizeram uma junção das 2 bandeiras, né? Que para a colônia portuguesa aqui no Brasil, então ela valia para Portugal e para o Brasil, né? Vamos. Então, a quinta bandeira, a bandeira da Restauração. A bandeira da Restauração, ela foi instituída após o fim do domínio espanhol e representava o surgimento do reino português. Dom João IV foi o rei que instituiu esta nova bandeira. Tá? Ela foi mantida o brasão de armas de Portugal e acrescentada uma borda azul que representava a veneração à padroeira do país, Nossa Senhora da Conceição, também conhecida como Nossa Senhora Aparecida. Tá?
Bandeira do Principado do Brasil. Essa eu acho que é uma das bandeiras que menos me chamou a atenção. Ela, para mim, ela é meio feia, né? Mas enfim. Então, essa bandeira, ela foi a primeira criada exclusivamente para o Brasil, tá? Quando Dom João IV conferiu o título de Príncipe do Brasil ao seu filho Teodósio, fazendo com que o território passasse a ser considerado um principado. Apesar de ser a primeira bandeira exclusiva, ela não foi a primeira bandeira nacional, visto que o Brasil ainda não era considerado uma nação independente. Tá? Então, ela ainda continha traços de Portugal, ali como o vermelho, o azul. Então, a bandeira de Dom Pedro II. A bandeira de Dom Pedro II, ela foi utilizada no auge das expedições dos bandeirantes, entre 1683 a 1706. Pela primeira vez, ela foi incluído o retângulo verde, né, o quadrado verde, que ainda é utilizado na atual bandeira do Brasil. Bandeira Real do século XVII. A bandeira real do século XVII ela foi criada por Dom Pedro II e utiliza como símbolo oficial do reino. Juntamente com a bandeira da Restauração, do Principado do Brasil e da bandeira de Dom Pedro II, nessa bandeira foi acrescentada uma corrente e a cruz vermelha da Ordem de Cristo. Então aqui eles já fizeram uma junção de várias coisas, né? A primeira com a segunda, daí a inclusão do brasão, depois uma coroa, já saiu o verde, né? Que era da bandeira real. Vamos ver a próxima. Bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Né? Então, essa bandeira ela foi criada em 1815, porque foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Né? Porém, o reino apenas recebeu uma bandeira em maio de 1816. O Brasil foi representado na nova bandeira pela esfera azul. Então, o que é de azul é o Brasil, né? O resto é Portugal e Algarve. A bandeira do regime constitucional, então de 1821 até 1822. Essa foi a última bandeira a tremular no Brasil antes da independência. Quer dizer, antes do Brasil ser independente, deixar de ser colônia de Portugal, essa aí já tinham 10 bandeiras, né? Então, elevando o Brasil antes, elevando a categoria de Reino Unido, o país já não era mais colônia de Portugal. Então, essa bandeira vigorou por pouco tempo, entre 1821 e 1822, mais ou menos um ano, né? E ela foi usada, tá, durante o Grito do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, que é o marco da emancipação política do país. Tá? Então, a bandeira imperial do Brasil, a primeira bandeira do Brasil independente. Então, a partir daqui, essa já é a bandeira oficial do país Brasil, né? Livre da colônia, né? Livre de Portugal. A bandeira imperial do Brasil inicialmente foi criada como pavilhão pessoal do príncipe do reino. Apesar da nova bandeira preservar muitos elementos já utilizados, novos itens foram incluídos, como a combinação do verde e o amarelo, que é presente até hoje, e os ramos de café e tabaco. Além disso, com a sagração de Dom Pedro I como imperador, a coroa real presente na bandeira, que era presente na bandeira, foi substituída pela imperial. Então, antes eles tinham uma coroa real e agora é uma coroa imperial. Tá? Então, nós voltamos aqui na proclamação da República, né? Que é a bandeira que é uma bandeira provisória da República, né, que foi utilizada apenas por 4 dias para substituir a bandeira imperial, logo que ela foi proclamada República do Brasil, né?
Ela foi inspirada na bandeira norte-americana e apresentava 13 listas como referência às 13 colônias. As 13 colônias eram dos Estados Unidos, tá? Ela não tinha 13 colônias no Brasil. Agora vamos ver, então, a 13ª e última bandeira nacional, que é a que nós temos até hoje, tá? Atualmente, a bandeira possui 27 estrelas que representam os estados atuais e há uma lei que garante que, caso outro estado seja criado, ela também será representada na bandeira. Tá? Então, o verde, o amarelo, o azul e as estrelinhas que representam cada estado do país, né? São 26 estados, mais o Distrito Federal. A única estrelinha que aparece em cima da frase Ordem e Progresso é a do estado do Paraná, né? Como eu já tinha explicado anteriormente. Então, a bandeira nacional que usamos hoje está em vigor desde a proclamação da República, né? Desde 1889. E ela foi criada lá por Raimundo, Miguel e o Teixeira, tá? Nela, a coroa imperial foi substituída pelo círculo azul e anexada a frase Ordem e Progresso, um lema positivista, né? Então, quanto às estrelas dispostas na bandeira brasileira, elas não são uniformes e cada uma possui um significado, tá? A estrela espica se encontra acima da faixa que expressa a ordem e progresso e representa o estado do Pará. Então, cada estrela, elas não são uniformes e cada uma possui um significado, tá? Eu não separei aqui porque senão o meu vídeo, a minha aula ia ficar muito comprida, né? Mas então, o fato relevante dessa data é que nós ganhamos símbolos nacionais, né, com a proclamação da República, com a independência do Brasil, e que nós temos que ter amor à pátria, né, e temos que ter amor à nossa bandeira, que, por sinal, ela acabou evoluindo, ficando muito bonita, né? Eu acho que é uma das bandeiras mais bonitas que existe de todos os países. Não sei se é porque é do meu país, mas enfim, eu acho que ela é uma das mais bonitas. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma outra curiosidade sobre as bandeiras, né? A gente é só fazer uma pesquisa, existe muito material, tá? Tem coisas muito interessantes, tem o significado das cores, que hoje a gente fala que o verde representa a mata, o amarelo representa o ouro, o branco a paz e o azul o céu, né? Mas na verdade ela tem outros significados. Eu não detalhei aqui por esse fato, por ficar muito comprido, tá? Espero que vocês tenham gostado e logo a gente volta com o próximo vídeo.